Seja o que for, a pessoa traumatizada, ela desaparece gradualmente do campo de visão social. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Toda pessoa traumatizada, ela desaparece gradualmente da visão do campo social. Às vezes por dias, às vezes por semana, às vezes por mês, às vezes pela vida toda. Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Jane. Esse é o canal da Psicologia Social. Se você é novo ou nova aqui, quer morar nessa casa, então se inscreve, ativa o sininho, com a exigência do YouTube, comenta e compartilha, 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 sai compartilhando com todas as pessoas que você conhece. E 1000 likes. Os moradores da casa já sabem, cheiro, carinho, amor, atenção, beijo, abraço, tudo virtual. E hoje eu vou falar das outras emoções. Tristeza. Tristeza. A pessoa traumatizada sente tristeza, chora muito. O choro é uma resposta do sistema nervoso. Normalmente as pessoas se sentem tristes e choram após o trauma, né? Com o tempo, ela tem essas crises de choro. Por que ela tem essas crises de choro? Uma vez que o choro está associado ao sistema nervoso parasimpático, que é o sistema, um dos sistemas do sistema nervoso que acalma a mente e o corpo. A tristeza também, ela pode vir do medo, do mundo que o medo cria, que oprime você. A tristeza ela pode aumentar ou ela pode diminuir, depende do trauma. A sétima emoção é a culpa. A gente às vezes se sente culpado por aquilo que aconteceu, tanto com a gente ou que tenha acontecido próximo a nós, né? Se você briga com alguém, alguém pega o carro e sai agoniado, com raiva ou desesperado, e acontece um acidente, você eventualmente vai se culpar por aquilo. A culpa, ela nos confunde, porque ela sempre nos diz que a gente tem culpa do que aconteceu, que somos responsáveis por aquilo que aconteceu, mesmo que aquele acontecimento seja contra a nossa pessoa. Quando você tem a emoção de culpa, é porque você acha que você causou, que você foi responsável por aquilo que aconteceu. O oitavo sentimento é você se sentir entorpecido. Você paralisa, você não consegue mais trabalhar bem, ou às vezes tem pessoas, após um trauma, não conseguem mais trabalhar, não conseguem estudar, né? Abandona os estudos, abandona o trabalho. Então a pessoa fica paralisado. Às vezes temporariamente e às vezes até por muito tempo, ou às vezes pelo resto da vida. A pessoa não tem mais ação. Então o trauma, ele causa isso. E o trauma que o narcisista causa na pessoa, a pessoa paralisa. A vida, a prosperidade da pessoa fica estagnada ou vai para baixo. A pessoa perde tudo. A pessoa perde sua capacidade intelectual, perde sua capacidade profissional, a pessoa perde sua capacidade de ação, perde sua capacidade. O que você tem que fazer para esquecer esse trauma? Se você não pode se tratar, né? A primeira coisa que você tem que fazer é tentar não pensar no evento. Toda vez que vier aquela memória daquilo que aconteceu, que te traumatizou, você procura algo para se distrair, distração mental. Lembra? Eu já fiz um vídeo. Lembrar de um evento traumático não é uma coisa boa para a gente ficar pensando, né, gente? Então a gente também tem que controlar os nossos pensamentos. Difícil a gente manter fora da mente, porque o cérebro ele fica tentando memorizar aquilo o tempo todo.
mas você pode controlar ele. A segunda coisa é você evitar aqueles locais. Se você não tem capacidade de dominar seu cérebro. Por exemplo, o que eu vi ontem, a cena que eu vi ontem, a primeira coisa que me veio à mente foi: nunca mais eu vou passar por aqui. Mas até chegar em casa, eu fiquei pensando assim: não, eu tenho que passar por aquele lugar, porque é o meu caminho do trabalho, é o caminho que eu volto do trabalho, e se eu deixar de passar por ali, eu vou ficar com medo. Então eu tenho que passar para perder o medo. Mas eu sei como controlo a minha mente, eu sei como eu me controlo meu corpo, né? Ontem, realmente, quando eu cheguei em casa, eu tive que tomar chá de camomila, me joguei na cama, meu corpo estava tremendo, foi horrível. Mas eu já tinha a ideia de que vou voltar a andar pelo mesmo lugar que eu sempre andei. Por que as pessoas fica com ansiedade social? Porque as pessoas ficam com medo de ir para lugar que tem muita gente, quando o trauma está relacionado a pessoas, entendeu? Aí as pessoas ficam. Quando eu falo está relacionado à pessoa, todo trauma ele tem, se não for assim, ele tem uma pessoa. Se você está passando por cima de algo, por baixo de alguma coisa e cai alguma coisa de lá de cima, está relacionado de alguma forma a alguma pessoa, mas não é uma pessoa diretamente a você. Então, o trauma, quando ele é sobre narcisista, ele é direcionado a você, entendeu? Evitar locais, evitar programas de televisão que lembre, não é? Tem uma série aí que eu gostaria de indicar, mas nem todo mundo tem condição de assistir uma série daquela e não ficar, não entrar em disparar gatilho e às vezes até se traumatizar mais ainda. Então não vou nem falar. Graças a Deus, eu tenho assim, sabe? Eu tenho uma capacidade de me policiar a respeito de traumas. A última vez que eu fui na Itália, teve um terremoto. E um dos momentos eu estava dentro do trem. E o trem deslizava assim em cima da linha para sair do trilho. E muita gente se jogou pela janela e muita gente se desesperou dentro do trem. Mas graças a Deus lá o condutor conseguiu parar o trem e todo mundo foi perto de uma cidade chamada Firenze e todo mundo conseguiu sair e ficar ali até passar o terremoto, né? Foi horrível, horrível, foi horrível mesmo. Foi um terremoto muito horrível que aconteceu na Itália, a última vez que eu estive lá. Então, eu não me apavorei. Depois eu fiquei triste, à noite me fiquei triste por aquelas pessoas que se desesperaram e tudo, mas eu não me apavorei não sei por quê, fiquei calma. As pessoas que passam por um trauma pessoal, afetivo, elas têm dificuldade de confiar nas outras pessoas depois do trauma, né? Se ela foi atacada, se ela foi ofendida, né? Ela tem dificuldade de confiar em qualquer pessoa a partir daquele momento. É uma coisa que ela tem que trabalhar, a confiança precisa ser trabalhada, porque ela passa a não acreditar nas pessoas. Quando a pessoa sofre esse trauma, ela começa a se afastar, ela começa a se isolar dos amigos, ela começa a não querer participar de eventos, não quer ir para festa, não quer para canto nenhum, nem para o aniversário de família quer mais participar. Elas acham que acreditar nas pessoas é uma coisa extremamente difícil e perigosa. Elas passam também a acreditar que o mundo, em geral, é extremamente perigoso. Embora a gente viveu um tempo antes do trauma subestimando o perigo, né? Só depois do trauma a pessoa passa a pensar no perigo. O mundo tem seus perigos, mas também tem lugares seguros. O mundo ele pode ser sombrio, mas ele também tem o seu lado alegre, claro, iluminado, né? Então a gente não pode ver o mundo só pelo ângulo. Não pode ver as pessoas só por um ângulo. Tem muita gente ruim, né? Mas também tem muita gente boa. Tem muita gente capaz de estender a mão.
O que você tem que fazer após um trauma é ficar seletivo ou seletiva. Saber fazer escolhas, tá bom? Mas quando você fizer uma escolha, não fica naquela agonia, será que é, será que não é? A maioria das pessoas, quando elas procuram um terapeuta, elas procuram um tratamento, elas começam a dizer assim, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Gente, bota uma coisa na cabeça de vocês que me seguem, tá? Bota uma coisa, ou qualquer pessoa que chegar nesse vídeo, bota uma coisa na cabeça. Você não pode mudar o passado. Então para de ficar dizendo que deveria ter feito aquilo. Deveria não é uma coisa que você possa utilizar mais. Então você tem que, isso que você está pensando, isso que você está imaginando que poderia ter feito, não é usar a palavra poderia. Você tem que pensar assim, da próxima vez eu sei como agir, eu sei o que eu vou fazer, se isso me acontecer novamente, porque eu desejo que não aconteça mais com ninguém, né? Quando você diz assim, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, isso é uma tentativa de adivinhar decisões. Mas o que adianta você adivinhar uma decisão que você não pode mais tomar? Isso é perda de tempo, gente. Isso causa mais dor, sofrimento. Isso leva o estresse a um grau elevado. Procure pensar em uma decisão melhor que você terá se por acaso você passar por outro trauma. Muitas pessoas se consideram fracos, inadequados. Isso também não é incomum. Isso é normal. Principalmente quando o trauma é relacionado a sentimentos íntimos, amoroso, né, romântico, como a gente fala aqui. Muitas pessoas também se criticam porque estão sentindo aquilo. Além de você ter sido agredido, né? Alguém ter te causado um trauma, você ainda fica chateado com você mesmo. Sabe por quê? Porque por causa da culpa. Você acha que você é merecedor. E a cultura que nós vivemos, a cultura brasileira, é a cultura da culpa, né? Tem até psicólogos no Brasil que dizem para seus pacientes: seu marido te bateu porque você merecia, porque você fez alguma coisa para merecer. Seu pai lhe bateu, seu pai lhe espancou, seu pai lhe abusou porque você mereceu. Então, essa cultura machista que tem no Brasil dificulta a cura dos traumas. É injusto com você. É injusto com o que você está passando. Você está se sentenciando. O sistema nervoso hiperativo, a partir de um trauma, ele fica o tempo constantemente em guarda, como se fosse um guardião ali. Quando ele sofre um trauma, sistema nervoso, que ele não se acalma, né? Ele fica vivendo tudo isso que eu já falei. Mais tarde vai aparecer um alerta de mais perigos. Você vive sempre olhando por cima do ombro e sempre achando que alguma coisa vai acontecer. E aí você passa a ser adivinho. Significa também que nosso cérebro ele faz tudo para nos proteger. Mas cansa, te esgota. Você passa a ver perigo em todo lugar, em todas as pessoas, acha que todo mundo é igual, acha que o mundo é perigoso. Já falei isso, né? O trauma, ele deixa a pessoa tão sensibilizado que, prestem bem atenção nisso que eu vou falar. Tem pessoas que disparam gatilho com uma porta que bate. Tem pessoas que, quando ouvem passos, entram em desespero. Tem pessoas que disparam o gatilho quando sente um cheiro. Principalmente se a pessoa que agrediu tem um tipo de perfume. Quando a pessoa sente algo parecido com aquele perfume, com aquele cheiro do perfume que a pessoa, favorito da pessoa, a pessoa entra em desespero, entra em pânico.
porque a pessoa sente como se o perigo estivesse voltando. Mesmo que ela esteja afastada, separada, em outra cidade, em outro lugar. Cores dispara gatilho também, né? Às vezes, a pessoa não quer mais usar aquela cor e nem ver aquela cor, que estava relacionado com o trauma que ela sofreu. Cores, perfume, locais, porta batendo, grito, animais, né? Uma pessoa que tem um trauma por uma mordida de cachorro, para ela, todos os cachorros são perigosos. Treme quando vê quando um cachorro chega perto. Sua frio, treme. Começa a chorar. Entra em pânico. Mesmo que o trauma que você sofreu com o narcisista, com a narcisista, não tenha nada a ver. Não tem nada a ver, absolutamente nada ligado a sexo. Mas a pessoa traumatizada, ela passa a sentir menos vontade de fazer sexo. Ela perde o interesse por isso, temporariamente ou talvez até para sempre. Se você passou por um trauma, aliás, quem chega aqui, todas as pessoas que viveram com narcisista, com pessoas tóxicas, com obnóxio, com sociopata, com psicopata, todas essas pessoas traumatizadas, elas viveram alguma dessas coisas que eu falei no vídeo de ontem e que estou falando no vídeo de hoje. Infelizmente. É importante também que eu diga que cada pessoa tem uma reação, porque cada pessoa é única. Então a sua reação não é igual à minha, não é igual à da outra pessoa. Eu já falei para vocês que existe algo diferente em mim. Porque quando eu tenho medo, eu vou para cima. Eu não corro de medo, eu vou para cima. Então, o meu sistema simpático, ele não me faz fugir do perigo. Eu tenho medo, meu filho sempre diz, mas eu tenho um medo de que a senhora fique longe de mim. Porque quando eu sinto medo, porque assim, o sistema nervoso simpático, ele é de fuga ou de luta. O meu é de luta, o meu não é de fuga. Então eu corro perigo, né? Tenha em mente uma coisa, se você passou por algum trauma, procure ajuda, procure ajuda. Mas de um profissional, de uma pessoa que possa realmente te ajudar. Porque alguém que passou por um trauma, ele não tem capacidade de curar o seu trauma. Porque cada pessoa reage de uma forma diferente. Cada pessoa tem reações diferentes. E algumas ficam mais intensas em uma pessoa do que em outra. Entendam isso, tá bom? Trauma é coisa séria, gente. Trauma é uma das coisas mais sérias que o ser humano pode vivenciar, pode passar. É o trauma. Seja ele físico, seja ele emocional. Existem tratamentos eficazes para o trauma, para o estresse pós-traumático, para o medo, para a depressão, para a tristeza, para a solidão. Existem tratamentos eficazes, existem profissionais capazes também. Não fique com medo das pessoas, existem pessoas boas no mundo. Existem pessoas que são luz, existem pessoas que são curadoras. Não só existe o mal, não só existe pessoas do mal. Então tem pessoas que estendem a mão, tem pessoas que ajudam, né? Você tem que ter uma rede de apoio. Tem pessoas que é capaz de roubar o pão de uma criança, outros são capazes de roubar as moedas de um mendigo. Mas existem também pessoas que são capazes de tirar
a última moeda da sua bolsa para dar um mendigo. Existem pessoas também que entram na sua casa, pegam o pão para dar uma criança. Então, existem os dois lados. Não existe só o lado ruim. Aliás, existe mais gente boas no mundo do que ruins. Infelizmente, na vida de vocês, vocês cruzaram com alguém que faz parte do lado ruim. Mas que também você tem que pensar que o narcisista passou por algum trauma. Que o narcisista viveu numa família disfuncional. Que o narcisista aprendeu a ser mal, perverso, como ele é. Ele não nasceu assim. Né? Ele foi um bebê, ele foi uma criança igual qualquer outra. Mas ele passou por alguma coisa que transformou ele nesse monstro. Então pense no narcisista com compaixão, embora fique longe dele. Tá? Porque ele não vai mudar, então ele será sempre um perigo para você. Mas olhe ele como um ser humano, tenha compaixão dele, ore por ele. Mas se cuide, se afaste, fique longe, se proteja. Tá bom? Beijo no coração.